professores! Hoje eu vim falar sobre a rotina na sala de aula. Você sabe que a rotina é muito mais do que uma lista de atividades no quadro e que ela é super importante, então vou falar com vocês como é que eu construo a minha rotina de sala de aula. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e hoje a gente vai falar sobre a rotina. A rotina, ela é super importante para dar previsibilidade para a nossa aula. Ela vai nos ajudar com o andamento dos conteúdos, ela vai nos ajudar em relação à disciplina das crianças, ela também vai ser muito útil caso você tenha alunos de inclusão, porque para eles esse ritmo é muito importante, mas mesmo que não tenha, é importante para os alunos entenderem como funciona, entenderem o ritmo, saberem o que será feito. Então, a rotina é muito importante. Qual que é o primeiro passo para que a gente organize uma rotina para a nossa sala de aula? A primeira coisa é você saber a carga horária que você precisa trabalhar de cada uma das disciplinas, de cada um dos componentes curriculares. Isso quem vai te informar é a supervisão da sua escola. Essa carga horária não é a gente que escolhe, não é a gente que determina. Sabendo quantas aulas por semana, quantos minutos por semana você tem que dar de cada disciplina, agora você precisa saber aquelas aulas que não são suas. Educação física não é você que dá? Tem aula de inglês na sua escola? O que não é você que trabalha? Por quê? Porque esse horário você não pode mudar. Então, você vai receber da escola também os horários, né, que são de aulas especializadas. Agora sim, sabendo a carga horária e sabendo os horários especializados, você pode determinar um horário semanal, né? Distribuir ali as suas aulas em um horário semanal. E aí você vai distribuir, né, arte, ensino religioso, português, matemática, geografia, história e ciências na sua grade semanal. Aquele horáriozinho que você dá para o seu aluno para que ele possa trazer os materiais corretos, ok? E aí, isso aí é o começo, né, para você, o começo da base da sua rotina, porque dado esse horário, você vai começar a trabalhar, né, diariamente aqueles conteúdos, né, ou aqueles componentes curriculares, ou melhor, né? Bom, o que você costuma fazer na sala de aula, além das atividades dos componentes curriculares, as atividades de livro, as atividades de caderno? Eu começo sempre a minha aula com para casa. Sempre. Eu corrijo os deveres de ontem, né? Aí aqui, ó, corrigiu, depois eu colo os de hoje. Ou eu passo no quadro os de hoje, né? Depende do que eu vou dar de dever naquele dia. Então, começa com para casa. Em seguida, você vai pensar o seguinte: além dessas atividades, o que é que você faz todos os dias? Quando eu estou com criança pequena de primeiro ano, eu conto história todo dia. Qual é o melhor horário para contar histórias todos os dias? Para contar história todo dia? Depende de você. Você tem autonomia para escolher isso. É quando eu chego na escola para acolher as crianças, porque elas estão tranquilas ainda? Se você, por exemplo, trabalha numa escola onde as crianças se atrasam muito, talvez contar uma história no começo da aula, enquanto elas estão chegando, seja interessante para não começar da atividade escrita a criança chegar e ficar atrasada. Talvez seja interessante. Eu gostava muito numa escola que eu trabalhava de contar a história depois do recreio. A criança chegava agitada, a gente cantava, contava a história, ia fazer atividade, elas já tinham se acalmado. Noutra escola que eu trabalhei, contar a história depois do recreio não dava, porque tinha outro recreio e era barulhento. Então você vai observar ali o dia a dia da escola e pensar qual que é o melhor horário para eu contar a minha história. Às vezes, lá no finalzinho da aula, né? Então determine. Ah, não, Ludmila, eu não tô com o primeiro ano, ou estou, mas eu não conto história todos os dias. Então, você vai escolher qual dia você gosta de contar história, tá? Qual é
né? Em quais dias da semana você vai contar história. É isso que vai determinar a rotina. Fixar alguns pontos. Jogos. Às vezes eu dou jogos dentro das atividades de português, matemática, geografia, história e ciências. Mas, com o primeiro ano que eu estava, eu gostava de todo dia dar um joguinho no final do horário, no final da aula. Quando estava quase na hora de ir embora, a gente ia fazer os nossos joguinhos pedagógicos, que aí eu ia aproveitar para introduzir uma habilidade nova ou para fixar uma habilidade que tinha sido trabalhada. Então eu tinha esse jogo no final da aula. Fixe esses pontos: histórias, jogos, projeto. Tem algum projeto que você vai fazer? Eu, por exemplo, tinha um projeto de intervenção que eu fiz no último ano, em que era o do Seu Lobato, aquele do materialzinho do sítio do Seu Lobato. Tá na descrição se você quiser ver. Então, a gente tinha o cartaz, né? Então, toda sexta-feira chegava um bichinho novo e toda terça a gente fazia atividade sobre o bichinho novo que chegou. Então, marque. O que você tem além dessas coisas aqui? Você tem projeto, você tem contação de história, você tem jogos. Marque um dia da semana para que seja, né, para que tenha um ritmo, para que você desenvolva esse trabalho de uma maneira organizada e consistente. A sua rotina pode e deve mudar sempre que precisar. Então, eu conto histórias para os meus alunos todos os dias nesse horário. Não tá bom? Muda. Não, agora a gente vai começar um projeto de leitura, eu vou mudar esse dia, eu vou aumentar um dia, eu vou tirar um dia. Mude sempre que precisar, mas comunique. Gente, agora o nosso jogo pedagógico, em vez de ser aqui no finalzinho da aula, a gente vai começar a fazer aqui no começo, né? Você também pode marcar atividades diferentes para dias da semana diferentes. Por exemplo, a criança lá no primeiro ano, tô falando muito do primeiro ano porque foi meu último ano, então, né, a gente tem tá mais fresco na memória. Mas, por exemplo, eu gosto muito de na quinta-feira cansar as crianças, escrever, dar atividade densa, dar atividade de registro. E na sexta já ser mais descansado, na sexta já ser uma coisa mais lúdica, mais à vontade, um ritmo mais desacelerado, porque eu acho que as crianças rendem menos na sexta se eu pesar muito a mão nas atividades. Outra coisa importante de você observar é o seguinte: jogo pedagógico no mesmo dia da educação física funciona na sua sala? Às vezes não. Né? Às vezes a criança já gosta daquele dia ali porque tem educação física, já é um descanso, já é um refresco, você pode deixar para fazer o jogo no outro dia, né? Ou às vezes as crianças se agitam tanto na educação física que você pode colocar a hora do conto ali logo depois da educação física para criança se acalmar um pouco. Então a sua rotina tem que ser criada por você observando esses pontos. O hábito de escrever a rotina no quadro também vai ajudar muito na disciplina, vai ajudar a criança, né, a se autogerir. Nossa, tem tanta atividade ainda para fazer hoje, eu não posso demorar, eu tenho que fazer logo, né? Ou então, professora, nós estamos terminando e tá cedo, será que hoje dá tempo de contar uma história a mais, de jogar, de brincar, de fazer alguma coisa assim? Então as crianças já vão aprendendo, né, a gerenciar o próprio tempo. Mas, apesar de passar todos os dias no quadro a rotina ali no cantinho, eu não faço as crianças copiarem. Se você quiser saber por quê, é pelo mesmo motivo que eu não faço copiar cabeçalho. Quiser saber por quê, me pergunta que eu te mando o vídeo onde eu explico, tá bom? Mas então, é isso. Eu faço a rotina dessa forma, passo no quadro para orientar, mas não faço copiar, tá bom? Se você quiser participar das nossas lives estão voltando. Então, se você quiser participar das nossas lives para tirar dúvida, para pedir sugestão, para me contar o que está acontecendo com você na escola, para eu te dar uma dica, para eu te dar uma ajuda, as nossas lives vão voltar às segundas-feiras para os membros do canal. É só clicar em Seja Membro para você participar das lives. Lá também eu estou liberando as aulas em vídeo do curso de BNCC, uma por semana, ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado, que o seu ano seja maravilhoso. Um grande beijo e até a próxima!